Nossa cultura educacional faz a gente acreditar que é só estudar que as coisas vão dar certo. O problema é que elas acabam dando errado e as pessoas desistem acreditando que a culpa foi delas, por não terem conseguido estudar o suficiente. Muitos abandonam os planos antes de descobrir que existem outras maneiras de estudar. Nesse vídeo eu vou explicar como aprendi a estudar em um curso de medicina que não tinha aulas e como esse método também pode mudar o seu jeito de aprender. Meu nome é Kleber Wilson, sou formado em medicina, sou formado em engenharia e acredito que a educação pode mudar a sua vida. Eu não tive aula durante 6 anos de medicina. Esse cara não é médico, não teve aula? Um curso de medicina sem aulas é muito estranho para a maior parte das pessoas, porque quase todo mundo associa o aprendizado à aula. Se não tem ninguém dando aula, como é que pode ter alguém aprendendo? A coisa da aula é tão óbvia. Parece loucura imaginar um curso que vai durar por 6 anos e ninguém vai dar aula. Imagina a reunião para montar um curso como esse. Vamos fazer um curso de medicina. Que ótimo. Quem vai dar aula? Não, nesse curso não vai ter aula. Deve estar tomando remédio vencido esse cidadão aí. Mas um curso sem aula? Tá louco? Na lógica tradicional, a aula é o centro do processo e a responsabilidade de ensinar é do professor. Entender que o aluno é capaz de aprender é como se fosse uma exclusividade dos autodidatas. Quando alguém consegue aprender alguma coisa sozinho, já é considerado um autodidata e uma exceção à regra. Aluno normal precisa de professor para aprender. Já conheceu alguém que acredita que não passou no vestibular porque tinha aulas ruins no ensino médio, porque os professores não eram bons? Esse pensamento do aluno é fruto de um processo totalmente deturpado. E eu também vivi essa realidade intensamente durante vários anos, porque eu também sou fruto de um processo falho de educação. Quando eu tirava uma nota baixa, as primeiras coisas que eu tentava encontrar eram questões que eu achava que o professor não tinha dado aula sobre aquilo. Isso aqui o professor não deu, por isso que eu tirei a nota baixa. O maior choque de realidade aconteceu para mim no primeiro dia de aula, um curso de medicina que não tinha aulas. No primeiro dia eu fiz todas as perguntas que se espera de alguém que tenha participado de um processo tradicional de educação que só acredita num processo que tenha aulas. Como assim não tem aula? E consegue formar médicos sem aula? Como os alunos vão aprender anatomia se ninguém ensinar? Ninguém tem medo de aprenderem tudo errado aí e sair matando gente por aí? É pegadinha esse lance de medicina sem aula, né? Essa foi boa, hein? Cadê os professores? Pode aparecer, começar a rabiscar o quadro aí, ensinar aquelas paradas de remédio, de doença. Meu primeiro dia na medicina foi um misto de alegria, porque tinha passado em medicina, e isso é um motivo de alegria, e um misto de incerteza com essa ideia de que não ia ter aula. O pessoal das turmas anteriores que encontraram com a gente dizia, não, vai que vai dar certo, não se preocupa com isso não. No fundo ficava aquela coisa meio, será que vai dar certo de verdade? Vamos ver. Minha turma de medicina, como todos os anos, tinha 40 alunos. E esses 40 alunos foram divididos em 5 grupos de 8 alunos. No primeiro dia, cada um desses grupos foi direcionado para uma sala pequena, que tinha uma mesa oval, algumas cadeiras em volta, um quadro pequeno e só. Cada um dos grupos teria um professor, e o nosso já estava dentro da sala, sentado numa cadeira em torno da mesa oval. Quando a gente chegou, ele falou, olha, sentem em qualquer cadeira em torno da mesa e vamos começar. Ele se apresentou, falou o nome, falou a profissão dele, era médico. Falou em que cidade ele tinha nascido e falou uma característica do nome dele. E pediu para cada um em volta da mesa fazer a mesma coisa. Fala seu nome, fala de onde veio, se quiser explicar o que seu nome significa, legal também. Todo mundo fez isso. Depois de alguns minutos, todo mundo sabia um pouquinho mais daqueles alunos que iam participar juntos por um semestre inteiro de uma atividade chamada Situação-Problema. Nessa atividade, basicamente, o que acontecia era a discussão de casos. Depois que todo mundo se apresentou, o professor pegou uma folha de papel que tinha um texto impresso e passou uma para cada um. Pegou, deu uma olhada e falou, leiam em silêncio. Depois que todo mundo tinha lido, ele falou, cada um vai ler um pedaço. Você lê um trecho, você lê um trecho, você lê um trecho. Eu não vou contar o caso integralmente, porque senão vai estragar a surpresa para quem for fazer medicina na mesma faculdade que eu fiz. Mas eu vou apresentar um caso muito parecido para que vocês entendam como funciona essa dinâmica de discutir casos. E o caso é o seguinte, Pedro, 11 anos, tinha como hábito ir todos os dias pela manhã de bicicleta para a escola municipal que ficava no seu bairro. Um determinado dia pela manhã, Pedro foi trazido à unidade básica de saúde por pessoas que o viram cair da bicicleta. Você era o médico dessa unidade que recebeu o Pedro trazido por outras pessoas e ele chorava, carregava o braço direito com a mão esquerda e tinha na face característica de dor. A história contada pelos acompanhantes era de que Pedro tinha caído da bicicleta quando tentou desviar de um buraco. Após a analgesia inicial, enquanto aguardava para fazer um exame de imagem, você conversou com Pedro e entendeu um pouco mais a história dele, descobrindo que ele já havia reprovado na escola 2 vezes e que os pais trabalhavam e por isso não estavam ali com ele na unidade básica de saúde. Ele era o mais novo de 3 filhos e tinha o sonho de ser militar. Com o resultado do exame de imagem, foi identificada uma fratura em rádio distal
do braço direito. E assim continuava o caso. O caso era bem mais completo do que esse. Ele tinha desdobramentos, conforme a gente lia uma página, perguntava alguma coisa, o professor entregava uma outra folha e a coisa ia se desenrolando. Com essa ideia inicial já dá pra gente discutir o que eu quero mostrar pra vocês. Quando a gente leu a primeira parte, o professor olhou pra todo mundo e disse: garoto tá na frente de vocês, e agora? Com um olhando pro outro, esperando que o professor de repente levantasse, fosse até a lousa e desse uma aula de como atender o Pedro. Afinal de contas, ninguém tinha ideia do que fazer. Todo mundo ali estava acostumado a ter uma postura passiva. Se você não sabe, você espera alguém te explicar e você aprende. Essa era a nossa postura, porque todo mundo ali estava acostumado a assistir a aula. Só que nesse método do curso de medicina não funcionava assim. O professor ficou quieto, esperando que qualquer um começasse a falar. Tranquilo, braço cruzado, na dele. Começou a ficar uma situação chata. Um olhava pro outro, dava uma risadinha, não falava nada, ficava só esperando pra ver quem ia ser o primeiro corajoso a falar a primeira bobagem. E na cabeça de todo mundo tava muito claro: olha, eu não faço ideia do que falar, é melhor não falar bobagem logo no primeiro dia, já vão me queimar se eu começar a falar coisa errada aqui. Mas o silêncio era tão constrangedor, chegou um ponto que falou: gente, a gente vai passar a manhã inteira sentado aqui quieto e ninguém vai falar nada. Sei lá, vamos começar a falar alguma coisa aí pra ver o que acontece. Aquele silêncio chato, alguém teve coragem de começar a falar. Aí um começou lá: olha, eu não tenho certeza, não sei se é isso, mas eu acho que, sei lá, o braço dele tem que ser engessado. Aí o professor deu um sorrisinho e perguntou: ok? E por que você acha que o braço dele tem que ser engessado? O cara que tinha falado continuou, falou: olha, eu quebrei o braço uma vez e o que fizeram foi engessar meu braço, por isso eu acho que tem que engessar o braço dele também. Então seu conhecimento vem da sua experiência. Ótimo, vamos usar isso. Então ele tem um braço quebrado e a gente está pensando numa conduta para resolver esse braço quebrado. É isso? Que seria a ideia de imobilizar e imobilizar durante um certo tempo. Muito bom. Será que a gente consegue imaginar como a imobilização contribui com o processo biológico que vai acontecer no braço do menino? Aí dá um certo silênciozinho. Aí um outro falou: olha, eu também não sei muita coisa disso, mas eu já ouvi falar que se a imobilização for feita de maneira errada, o osso solda errado. Tem casos até que tem que quebrar para alinhar de novo. Não sei se isso é verdade. O facilitador entrou de novo. O osso vai soldar. Legal. Quando a gente imagina dois metais separados, um terceiro material derrete, esse terceiro material faz a união entre esses dois. Será que o osso funciona da mesma maneira que essa solda que a gente conhece do metal? Ou é totalmente diferente? Quem tem alguma ideia? Aí outro aluno, depois que a coisa estava começando a andar mais, falou: eu não sei, eu acho que o osso tem células e quando ele é fraturado, elas vão se multiplicar e vão regenerar o osso. Isso aí traz uma ideia interessante. Em algum momento, todos nós seres humanos fomos duas células que se uniram. Depois se multiplicaram e assim foram. Até formar os tecidos, até formar os ossos, em algum momento surgem nesse desenvolvimento. O processo de regenerar uma fratura e o processo de surgimento dos ossos na nossa história, dentro da barriga da mãe, tem alguma coisa a ver? Percebo que cada coisa que vocês vão falando, a gente começa a levantar algumas hipóteses. E agora nós vamos organizar isso. Vocês vão falar o que vocês acham que é, e nós vamos estruturar isso em hipótese. E aí os alunos começaram a fazer hipóteses, não importava se estava certo, se estava errado, a ideia era construir uma hipótese. E a primeira delas foi mais ou menos assim: ok, eu acho que um material diferente do osso vai até o lugar da fratura, ocupa aquele espaço e depois ele vira osso. Acho que é isso. Então a hipótese é de que existe um material que vai ocupar o espaço e vai virar osso depois. Outra hipótese: o osso vai se multiplicar só na borda da fratura até encontrar outra borda e aí ele para e corrige a fratura assim. Ok? Mais uma hipótese. Outra hipótese. Dependendo do que a gente come, pode ajudar a regeneração do osso. Sei lá, eu acho que o osso é feito de cálcio. Então, se eu comer cálcio, eu ajudo a formar o osso que está quebrado. Minha avó dizia até que mocotó era muito bom quando você quebrava algum osso do corpo. Ok, temos mais uma hipótese. Depois de algum tempo, começou a ficar um negócio bem legal, porque todo mundo começou a entender que você pode criar a hipótese que você quiser, e não tem hipótese absurda. Teve um cara que falou que a avó dele achava que mocotó era um negócio bacana para osso. E isso foi super legal na hora, porque a gente falou: pô, mocotó, será que tem alguma coisa a ver? Vamos descobrir. Aí depois de um tempo que muitas hipóteses foram levantadas, o facilitador conduziu a gente para um outro processo. Ok, levantamos hipóteses. Agora o nosso trabalho vai ser entender quais são as questões de aprendizagem que podem ou confirmar a hipótese ou rejeitar a nossa hipótese. Para isso, a gente tem que construir questões de aprendizagem.
Por exemplo, uma questão que cobre boa parte dessas hipóteses que a gente acabou de levantar. Como acontece o processo de regeneração óssea? Percebe que essa pergunta responde e vai tirar as dúvidas das hipóteses que a gente levantou? Também surgiu aquela ideia em que momento a criança desenvolve o seu esqueleto. Como se dá o surgimento do esqueleto no feto dentro do útero materno? Apesar da gente ter participado, ter feito hipóteses, ter criado as questões de aprendizagem, todo mundo saiu sentindo bem burro, na verdade. Cara, a gente não sabe nada, a gente não soube responder nada, não soube... Será que eu sou uma fraude? Eu não devo ter entrado em medicina porque eu não sei nada. E essa sensação foi meio única para vários dos alunos ali, porque todos estavam acostumados a responder tudo que perguntavam para eles, porque eram bons alunos, entraram em medicina. E aí chega num momento que você não sabe nada, você tirou o chão desses alunos. O processo agora era partir para cima dessas questões. Quando eu fui tentar estudar, eu não sabia nem por onde começar. Eu não conhecia os livros de referência de medicina, não conhecia os termos técnicos para fazer a pesquisa, não sabia onde procurar, foi uma angústia tremenda. Liguei para alguns amigos para saber como estava acontecendo o processo para eles e o desespero era geral. Ninguém sabia como encontrar o raio das informações, não tinha a resposta daquelas perguntas que nós criamos, não estavam prontas no livro. Era preciso ler um monte de coisa, a gente não sabia que monte de coisa tinha que ser lido. Foi bem chato. E o que angustiava a gente por dentro também não era o fato de simplesmente ter que estudar algo que a gente tinha dificuldade em encontrar. Era que a gente sabia que ia ter que estudar e dentro de 2 dias nós íamos nos encontrar de novo, mas não era para fazer uma prova, não era para responder questões, era para discutir. A gente ia ter que falar sobre o que a gente aprendeu. Eu tinha que ser capaz de falar em público, expor meu ponto de vista de maneira embasada, apresentar referência de tudo aquilo que eu estudei. No segundo encontro, a gente descobriu que o facilitador fica mais exigente com relação àquilo que a gente fala. Toda vez que alguém fala alguma coisa, ele pergunta onde a pessoa leu aquilo, de que ano é o livro, que edição foi aquela, qual é a referência dele. Tudo tinha que ser embasado, não bastava só falar. E essas perguntas que o facilitador fazia foram muito interessantes porque elas começaram a modelar o meu jeito de estudar. Se ele vai perguntar que livro eu li, é bom que eu encontre o livro mais novo. Se eu ler um livro de 10 anos atrás, quando ele perguntar em que livro eu li, eu digo o livro, ele pergunta de que edição é, ele descobre que é de 10 anos, ele pode vir com a pergunta dizendo, mas você não acha que isso está desatualizado? E isso modelou a forma como eu buscava o conhecimento para participar daquela discussão. A faculdade sabia que quase todo aluno chegaria com essa dificuldade nesse curso que depende dessa postura ativa de buscar o conhecimento. Sabendo que isso era importante, eles marcaram um encontro com a bibliotecária da faculdade para que ela ajudasse a ampliar o nosso repertório no campo de pesquisa. Ela explicou como funcionava a organização de uma biblioteca, onde nós poderíamos encontrar os livros de referência, o que eram critérios de qualidade dentro de uma produção científica, como fator de impacto, publicação em revistas importantes, citação em pesquisas da área. Tudo isso mudou a nossa maneira de enxergar a biblioteca e como o conhecimento transita por dentro dela. As hipóteses e as questões que a gente elaborou formaram um mapa bem interessante do que a gente não sabia. Agora que a gente já tinha ampliado um pouquinho o nosso repertório de como buscar aquilo que a gente não sabia, estava tudo na nossa mão. Foram 2 dias de trabalho para voltar para o encontro com o professor. No encontro, todo mundo veio com suas folhas, com suas anotações, cada um com seu modelo, e aí nós pegamos questão por questão e fomos discutindo cada uma delas. Foi incrível. O nível da discussão já era outro. A gente descobriu que algumas das hipóteses que a gente tinha elaborado não tinham nada a ver. E foi super divertido descobrir isso, porque a gente falava, olha, a gente pensava isso, e agora a gente sabe que não é nada disso, é desse jeito. Essa descoberta do que a gente achava que era em relação ao que de fato é, era uma das coisas mais ricas que aconteciam dentro dessas discussões. A gente acabou descobrindo que ninguém conseguiu estudar todas as perguntas profundamente e completamente. Ainda faltava muita coisa. Mas isso não importava, ninguém ficou preocupado. Porque o mais importante foi que qualquer coisa que me incomodasse, porque faltava conhecimento, eu já tinha desenvolvido o método para ir atrás. Eu sabia como buscar esse conhecimento. Então, não tem problema se ele não está lá ainda. Algumas coisas todos conseguiram sair de lá sabendo fazer. Todos sabiam explicar o processo de regeneração óssea na fratura, todos sabiam explicar como surgiu o esqueleto no feto, e isso foram coisas interessantes que ninguém tinha nem ideia de como acontecia, e nessa segunda discussão todo mundo conseguia explicar e falar e argumentar e discutir e ampliar os processos. Aquele momento de angústia, quando a gente não sabia nada e a gente passa por um processo e passa a entender como alcançar aquele conhecimento para discutir o caso, foi fundamental para a gente adquirir repertório de aprendizagem. Ninguém lá era considerado gênio, nem autodidata, que aprendia tudo e qualquer coisa sozinho. Por isso que a gente teve tanta dificuldade no começo, quando a gente
se viu na situação de ter que aprender as coisas. Mas conforme a gente foi adquirindo as ferramentas, a gente foi entendendo que esse era o melhor caminho, porque ao longo da vida a gente teria que aprender um monte de coisa e não teria ninguém para ensinar pra gente. Não teria ninguém para dar uma aula pra gente sobre aquilo. E o interessante é que o curso não tem uma lista de assuntos, de conteúdos que o aluno tem que ser capaz de aprender para poder sair de lá aprovado. Não. E essa lista não faz falta. O que o curso tem é um conjunto de comportamentos definidos dentro de uma matriz de competências. Já ouviu falar, né? Claro, o Enem trabalha da mesma maneira. O Enem não quer saber se você tem conhecimento na sua cabeça, ele quer saber se você é capaz de usar esse conhecimento para resolver situações de problema. Essa matriz de competências do Enem também guarda uma relação muito grande com essa matriz de competências do curso de medicina que eu fiz. A grande diferença talvez seja que tentar trabalhar uma matriz de competência do Enem por meio de aulas é um processo totalmente inadequado. Aquele curso de medicina que eu fiz, que era baseado numa matriz de competências, não tinha aulas. Porque era importante que nós desenvolvêssemos as competências, que nós nos tornássemos capazes de resolver as questões. E isso traz uma relação importantíssima para dentro do Enem, em que nós temos que nos tornar ativos na nossa preparação. Eu vou mostrar um pedacinho da matriz que está por trás do curso de medicina que eu fiz, para você entender como é que funciona essa formação do médico, essa formação do estudante, quando a gente não está falando de conteúdo, mas está falando sobre comportamentos. Dá uma olhadinha aí como é que funciona isso. A matriz tem várias áreas, eu vou pegar uma das áreas dela da competência de saúde, que tem uma sub-área que é cuidar das necessidades individuais de saúde. Imagina, chegou um menino que estava com dor, tinha sofrido um acidente, então ele tem algumas necessidades que eu tenho que ser capaz de identificar. Então quando eu desço para um dos ramos, tem esse aluno é capaz de identificar necessidades de saúde. Para isso acontecer, eu tenho um ramo de coisas abaixo desse nível que vai determinar se eu sou ou não capaz, ou seja, os comportamentos que eu preciso desenvolver para ser capaz de fazer isso. Por exemplo, eu tenho que ser capaz de realizar a história clínica, eu preciso conseguir entender qual é a história desse menino, desse ser humano. Eu preciso conseguir realizar um exame clínico, eu preciso com isso ser capaz de dizer como está a pessoa que está ali na minha frente. Preciso formular e priorizar problemas. O que é mais importante? O que eu tenho que abordar primeiro? Se o menino chega com dor e chorando, existe uma demanda aí. E, claro, promover investigação diagnóstica. Não basta só dizer, eu acho que é um braço quebrado e acabou. Não, tem que fazer uma investigação diagnóstica para entender se eu preciso de mais alguma informação. Quando eu vou para o outro lado da matriz, ele quer saber se eu elaboro e avalio planos terapêuticos, ou seja, supor que foi identificado realmente uma fratura no braço do menino. Tem um osso fraturado. Qual é a conduta? Qual é o plano terapêutico para isso estar certo? E mais, dentro da conversa toda eu percebi que ele tem dificuldade no desempenho escolar. Já reprovou por 2 anos, ele caiu indo para a escola sozinho, não teve o suporte de algum familiar. Isso pode se repetir, não pode se repetir, é um risco para ele. Se não tivesse ninguém para ajudar, como seria? Por conta dessa matriz, todos nós fomos levados a olhar para aquele caso muito além do que seria um simples caso de fratura do braço. A gente tem que olhar para aquele menino, para o Pedro, como uma pessoa que tem outras necessidades associadas. E é isso que essa matriz força a gente a fazer. Tanto o professor, o facilitador, quanto os alunos conhecem essa matriz. E quando a gente estuda, a gente não estuda só o conteúdo necessário para entender como o osso se regenera, mas estuda também para entender que tipo de conduta e comportamento eu preciso ter diante desse ser humano que eu vou atender. Como podemos ajudar esse menino do ponto de vista educacional? Ele reprovou 2 anos, existe algo que precisa ser visto? Será que a gente precisa investigar alguma coisa a mais que está impedindo o desempenho escolar dele? Isso vai afetar a vida dele no futuro. E como médico eu tenho que pensar nisso junto com ele, junto com a família, junto com todos os responsáveis pelo desenvolvimento dessa criança. Durante os primeiros 4 anos do curso de medicina foram 70 casos discutidos dessa maneira. E conforme a gente ia avançando na escala, a complexidade dos casos ia aumentando. Depois de um tempo, os casos começaram a se interligar, porque a base de um servia para outro. Por exemplo, numa semana a gente estudava um caso em que era preciso estudar cardiopatias. Algumas semanas depois, a gente ia estudar um caso em que eu ia ter que lidar com uma situação de insuficiência renal. A base da cardiopatia vai me ajudar a elaborar hipóteses muito mais refinadas no caso da insuficiência renal, porque a nossa base, o nosso conhecimento prévio vai aumentando a cada caso, e isso torna a nossa capacidade, efetividade e produtividade na discussão dos casos muito maior. No começo era bem chato, era angustiante, era difícil discutir os casos porque a gente sabia muito pouco, então dava a sensação de que nós éramos muito ruins.
Conforme os casos foram passando, essa dificuldade enfrentada no começo começou a se tornar em vantagens nessas discussões de caso depois. É como nas questões. Muita gente me manda mensagem falando isso. Tem muito tempo que eu não estudo, tô longe da escola faz tempo e eu pego as questões e não consigo resolver. Calma. Lide com isso, passe por essa fase ruim e você vai chegar num ambiente muito melhor. Não desista antes. Qualquer um que tivesse desistido nos primeiros casos porque se achava burro, não teria chegado ao final e se tornado médico com capacidade de aprender e se desenvolver muito maior do que tinha no começo. Além da situação problema, que era essa discussão de casos, que eram escritos no papel, nós tínhamos outras duas atividades fundamentais no curso de medicina. Uma delas era a estação de simulação. Vários atores foram treinados por vários anos por médicos para simular um quadro em que nós tínhamos que ser o médico na situação e eles tinham que ser a pessoa que trazia a queixa. Essa situação era chamada de estação de simulação. Eram 2 alunos só. Um atendia, o outro ficava sentado do lado do professor assistindo o atendimento. E depois do atendimento, tanto o professor quanto o outro amigo faziam as observações dele. Olha, isso ficou legal, isso foi muito bom que você fez, isso faltou fazer isso, esqueceu de fazer aquilo. Foi importante você perguntar isso para ele, faltou perguntar sobre aquilo também. E o aluno que fez o atendimento recebia todo esse feedback. E a terceira atividade era a atividade de prática em cenário real, em que todos os alunos eram distribuídos para a unidade de atendimento na cidade e nós ficávamos sob supervisão de um profissional lá, um médico que trabalhasse lá no serviço. E lá nosso papel era atender os pacientes, ler os prontuários, discutir os casos com os médicos da unidade, colocar em prática aquilo que a gente tinha aprendido nas discussões de papel, na estação de simulação com os atores e aprender mais um monte de coisa atendendo os pacientes reais. E nenhuma dessas 3 atividades tinha aula. Ninguém parava para ensinar todos os alunos com um quadro dando aula sobre isso. Em nenhum momento tinha uma lista de assuntos que a gente tinha que estudar para garantir que a gente ia conseguir cobrir todo o conteúdo necessário para um médico. Quem dizia pra gente que a gente tinha que estudar eram as pessoas que entravam no nosso consultório. A Dona Maria, o Seu Francisco, o Danilo, a Fabiana, pessoas que a gente atendeu ao longo da faculdade, cada um com a sua queixa, cada um com um problema, e nós, junto com eles, trabalhávamos para entender o problema e achar uma solução. Nesse achar uma solução, era muito importante a gente sair daquele cenário e estudar, tentar resolver esse problema através dos livros, dos artigos, conversando com outros médicos, passando casos, discutindo com alunos que eram nossos veteranos, e voltar para aquele cenário melhorado. Não tinha desânimo para estudar, porque o que a gente aprendia a gente usava. A motivação para estudar não era passar de ano, não era fazer uma prova, era ser mais efetivo quando a gente estivesse fazendo aquilo que a gente gostaria de fazer, que era atender as pessoas, entender o problema que elas tinham. Um dos maiores ganhos desse método é você adquirir um repertório de aprendizagem que te permite buscar o conhecimento por diversas vias diferentes. E muitas vezes o que eu percebo que um aluno que está se preparando para o Enem faz é limitar as opções dele de busca do conhecimento, da capacidade de resolver problemas, quando na verdade ampliar é o melhor caminho. Participar desse processo de formação em medicina durante 6 anos mudou completamente a forma como eu entendo a aprendizagem. Eu não acredito mais hoje em processos desgastantes que só funcionam se houver muito sacrifício, lágrimas e sangue. Eu não acredito que a preparação do Enem vá para um caminho certo quando esse caminho é o caminho da dor e da depressão. Eu acredito que quando a gente entende a busca do conhecimento de maneira significativa, aquele conhecimento que nos ajuda a resolver problemas, isso traz prazer e faz com que a gente volte a adquirir conhecimento por essa mesma via. Isso alimenta o ciclo que nos coloca cada vez mais próximo da nossa aprovação. Usar como motivação a necessidade ou desejo de ser aprovado é muito complicado porque a aprovação está lá no futuro. Um dia eu estou animado, no outro dia eu já não me animo tanto, porque eu já não confio tanto que vou passar. Então essa motivação muito distante, ela tem seu papel, mas ela não pode ser a principal. O que você aprender na sua preparação para o Enem tem que te ajudar a resolver um problema hoje. Eu gosto de pensar nas questões do Enem como pessoas que entram no consultório. Quando a primeira pessoa entrou no consultório e eu fui atender, as minhas capacidades eram uma. Se eu continuasse fazendo um processo de atender, descobrir o problema que elas têm, descobrir junto com elas como resolver esse problema. Depois de 1000 pessoas atendidas, eu seria muito melhor do que aquele médico que atendeu a primeira pessoa. Se você fizer o mesmo raciocínio para as questões, elas vão trazer para você também problemas que você ainda não conhece. Vão trazer coisas que você ainda vai precisar ir atrás para conseguir lidar com elas. Mas se você fizer isso depois de 1000 vezes, você vai ter condições muito maiores do que você tinha quando você fez pela primeira vez, e isso vai colocar você muito mais próximo da sua aprovação. Muitas pessoas me perguntam nos comentários dos vídeos ou por e-mail se elas deveriam começar pelas questões mesmo que elas não saibam nada da área, e a minha resposta é sempre a mesma, é sim, você deve começar pelas questões. Mas por que você acha isso? Porque as
as questões vão me ensinar aquilo que eu não sei? Não, as questões vão te ensinar nada. Ué, então eu não deveria começar pelas questões, eu deveria ler a teoria primeiro, eu deveria assistir aulas primeiro, depois que eu aprender eu vou para as questões? Não. As questões vão mostrar para você aquilo que você precisa aprender, aquilo que você deve aprender. Buf! Esse é um pensamento muito sutil e poderoso. Percebi isso naquele primeiro encontro na medicina que colocaram 8 alunos que não sabiam nada sobre fratura, sobre ossos, sobre atender pessoas, para discutir um caso de um menino que tinha quebrado o braço. Teria sido bem fácil, na visão de alguns, alguém chegar lá, o professor de repente chegar e falar: galera, é o seguinte, o caso é um caso de um menino que fraturou o braço, vocês não sabem nada sobre isso, então não adianta vocês ficarem discutindo porque não vai sair nada que preste, vai ser só bobagem que vocês vão falar. Então, presta atenção aqui, eu vou explicar na lousa, vocês vão ouvir, eu vou ensinar vocês e, sei lá, depois a gente faz uma prova para ver se vocês aprenderam mesmo ou não. Será que isso vai dar certo? A resposta para isso a gente já tem há muito tempo, porque o método tradicional é exatamente esse. Nós temos milhares de alunos que entram nas salas de aula hoje do ensino médio no Brasil inteiro, que são colocados na sala junto com uma pessoa, o professor, que tem como missão ensinar aquelas pessoas algo que elas não desenvolveram no coração, a necessidade de aprender. Elas não têm uma razão específica para aprender nada. Uma hora ou outra surge um ousadinho lá no meio. Ô, professor, e esse negócio de número complexo aí, pra que serve? Aí o professor manda aquela clássica, né? No futuro você vai usar isso aqui. E tem mais. Conhecimento nunca é demais. Conhecimento inútil sempre é demais. Por isso aquele primeiro encontro na medicina foi tão importante. 8 pessoas que não sabiam nada começaram a discutir. Primeira coisa que caiu por terra, essa ideia de que a gente não sabe nada. O conhecimento e a história pessoal de cada um foi sendo utilizado na construção do próximo conhecimento. É falsa essa ideia de que você não sabe nada. Ah, eu vou prestar o Enem, mas eu não sei nada. Esquece isso. Pega uma questão e não tenta passar voando por ela para fazer a próxima e a próxima e a próxima. Crie hipóteses sobre ela. Olha, eu acho que essa questão tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Construa suas próprias perguntas de aprendizagem. E aí vá para o estudo. Só faz sentido você começar a estudar quando você entender o que você precisa estudar. Claro que se você tiver condições de começar as questões pelos níveis mais básicos e ir avançando, vai ser mais interessante. Eu já desenhei um projeto que vai levar em consideração tudo isso que eu falei, tanto desse vídeo quanto do vídeo sobre matéria atrasada, que fala sobre a ideia de que a preparação para o Enem é muito mais parecida com um circuito de Fórmula 1 do que com uma linha reta. Eu vou colocar tudo isso dentro de um projeto e a sua preparação vai ficar muito mais eficiente, muito mais produtiva, vai render muito mais, ainda que você tenha uma semana, 2, 3 semanas que sejam para se preparar para o Enem, esse projeto vai ser absurdamente específico para as suas dificuldades e vai colocar você em circunstâncias muito melhores. Se você tiver meses para se preparar, então, melhor ainda. Nos próximos vídeos eu vou trazer mais informações sobre isso. Um monte de gente pediu para entrar na minha lista de e-mails. Eu mando e-mails periodicamente para uma galera e se você quiser entrar também é fácil, eu vou fixar aqui no comentário as informações necessárias para você entrar na minha lista de e-mails. E aí você vai receber um monte de informações por lá, materiais que eu tenho enviado para o pessoal, para conduzir e trabalhar junto com vocês essa preparação até o Enem. Claro que se você quiser se inscrever no meu canal, vai ser um prazer enorme ter você com a gente. Se você gostou desse vídeo, vai no gostei. E se você tem um amigo que está perdidaço nesse negócio de competências e estudo e lista de conteúdos, manda esse vídeo para ele. Valeu!